Olá, alunos! Vamos para mais um tópico da nossa disciplina de Contabilidade Socioambiental. Senhores e senhoras, na atividade 03, nós aprendemos como contabilizar as operações, os fatos socioambientais no livro diário. Entendemos o que é o livro diário. O livro diário ele faz parte da técnica de escrituração, sendo a primeira técnica da contabilidade, né? Vimos o que é o método das partidas dobrada, ok? Que é um débito para um crédito equivalente, ok? Aprendemos os 5 componentes obrigatórios do livro diário, que é data, débito, crédito, valor e histórico, ok? Aprendemos na nossa atividade 04, né, o segundo passo da técnica de escrituração, que é o livro razão, né, que é a transportar os saldos, ok, e a movimentação do livro diário para as razonetes. Senhores e senhoras, agora vamos iniciar a segunda técnica da demonstração contábil, né? A segunda técnica da contabilidade, que é demonstrações contábeis, que é a partir do momento que nós iniciamos a estruturação das demonstrações, ok? Funciona da seguinte forma: a escrituração, ela registra os fatos, certo? É como se você tivesse várias peças soltas e a partir do momento que você começa a montar essas peças, você começa a estruturar as demonstrações contábeis. Então vamos aprender os passos para estruturação das demonstrações contábeis. Senhores, como eu disse anteriormente, nas aulas anteriores, nós vimos o que é método das partidas dobradas, entendemos o que é plano de contas, entendemos quando debitar e quando creditar, né? Ou seja, de acordo com a natureza das contas do ativo e do passivo, né? Vimos a regrinha geral. Quando aumenta o ativo, se debita ou credita. Quando diminui, se credita ou debita. Entendemos tudo isso, certo? Aplicamos a escrituração na contabilidade socioambiental, que é a nossa disciplina, né? Ou seja, foi dado um exemplo hipotético, certo? De uma empresa que apresentava um balanço socioambiental em 31/12 de X0, né? E no período de janeiro e fevereiro de X1, essa empresa teve algumas operações, alguns fatos socioambientais. E nós aprendemos a contabilizar esses fatos no livro diário, certo, senhores? Na sequência, nós fomos para o segundo passo, que é transportar essa movimentação do livro diário para o livro razão, que são as razonetes, né? Vimos que inicialmente devemos transportar os lançamentos de abertura, né? Que são os saldos do balanço inicial, certo? Em 31/12 de X0. E na sequência, vimos também que as contas do ativo fica do nosso lado esquerdo, né? E as contas do passivo do nosso lado direito. E depois nós transportamos as movimentações do período, ou seja, do livro diário, ok? Na sequência, nós finalizamos as razonetes, totalizando as mesmas. Ok, senhores, e agora? Qual que vai ser a próxima etapa do nosso desenvolvimento? A próxima etapa, pessoal, é a segunda técnica da contabilidade. Então, ou seja, após a finalização das razonetes, nós finalizamos a primeira técnica da contabilidade, que é a escrituração. E a partir desse momento, a gente inicia na próxima fase, que é a segunda técnica, demonstrações contábeis, ok? Beleza. Senhores e senhoras, quando você fala demonstração contábil, o que vem na cabeça e na mente é balanço patrimonial.
Só que existe um outro livro antes do balanço patrimonial que nós devemos estruturar. Vamos entender por que e qual a finalidade do mesmo, ok? Pessoal, vamos lá. Demonstrações contábeis, a segunda técnica da contabilidade. O livro que eu citei anteriormente, que devemos estruturar antes do balanço patrimonial, é o Balancete de Verificação de 4 colunas. Ou seja, após a conclusão dos lançamentos no livro Razão, que é o Razonete, adentraremos na segunda técnica da contabilidade, sendo... Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Sendo demonstrações contábeis. Segunda técnica, a primeira, a escrituração. Adentraremos na segunda técnica da contabilidade, sendo a demonstração contábil. Ok, beleza. Mas afinal, o que é o balancete de verificação de 4 colunas, que faz parte, que é o primeiro passo, né? Que é a primeira etapa das demonstrações contábeis? O que é esse balancete? Vamos entender. É uma ferramenta de verificação onde é possível visualizar a movimentação das operações ocorridas em determinado período, ou seja, permite a execução de procedimentos de conciliação. Senhores, o que isso quer dizer? Já ouviram falar esse termo? Esse ditado, digamos? Não é porque ativo e passivo bate, não é porque ativo e passivo fecha, que a demonstração está correta, que os saldos estão verídicos, né? Então, o balancete de verificação, ele serve para conciliação. O profissional contábil, ao analisar o balancete de verificação, ele consegue conciliar as contas. Como assim? Como que funciona esse balancete de verificação? Este balancete de verificação, este relatório, ele deverá conter 4 colunas, sendo a primeira coluna saldo anterior, a segunda coluna débito, a terceira coluna crédito e a quarta coluna saldo. Senhores, o balancete de verificação, ele demonstra a movimentação das contas. Por quê? Ele tem saldo anterior, débito, crédito e saldo. Então você consegue analisar a movimentação ocorrida nas contas, certo? Então vamos lá. Vamos considerar alguns pressupostos, ok? Para estruturar o balancete de verificação. O primeiro passo é transportar os saldos anteriores das razonetes para a primeira coluna do balancete de verificação. Primeira coluna, saldo anterior. Então vamos voltar lá atrás. Qual que é o saldo anterior das razonetes aqui, pessoal? É esses demonstrado em verde, que foram os primeiros lançamentos que nós contabilizamos nas razonetes, que é lá do balanço de abertura. Lembra aquele primeiro passo aqui? Então, o primeiro passo do balancete de verificação é transportar esses saldos anteriores da razonete para o balancete de verificação de 4 colunas. Então eu venho aqui e transporto os saldos de abertura. De que forma, senhores? Aqui, ó. Apresenta aos senhores e senhoras a estrutura do balancete de verificação, que possui 4 colunas: saldo anterior, débito, crédito, saldo final. Então, o primeiro passo, nós transportamos, ok? Vamos lá. O saldo de abertura, ó, caixa ambiental, estoque reciclável, indenização ambiental a pagar, capital social, para a primeira coluna. Ó, estoque, indenização e capital social e caixa ambiental, certo, senhores? Ó, a coluna anterior são as 4 contas de abertura.
Senhores, aí vocês devem me perguntar o seguinte: professor, por que esse balancete tem tanta conta? Por que tem esse monte de conta, sendo que as nossas razonetes de aberturas é somente 4 contas? Senhores, porque quando a gente fala de demonstração contábil, a gente tem que ter uma estrutura. O que é a estrutura das demonstrações contábeis? Estrutura das demonstrações contábeis é uma disciplina específica que os senhores terão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que para facilitar a visualização e interpretação das informações contábeis, existe uma estrutura, ok? Conceitual e estrutural que nós devemos seguir. Senhores e senhoras, as contas em negritos são as contas sintéticas, certo? As demais são as contas analíticas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o S significa de conta sintética, o Azinho, entre parênteses, analítica, tá? As contas que nós movimentamos nas razonetes e que nós escrituramos no livro diário, ok? São as contas analíticas. É elas que nós vamos transportar para as razonetes, ok? E também é elas que nós vamos estruturar no balancete de verificação. As demais contas, que são as sintéticas, elas servem meramente para agrupar as analíticas. Exemplo, olha, veja bem. Tá vendo o estoque aqui, ó? Estoque, nós temos 3 contas analíticas. A sintética de estoque, ela totaliza as contas analíticas. Mas por que isso, professor? Para facilitar a interpretação. A estrutura, ela segue uma ordem de liquidez para o ativo, ou seja, quanto maior liquidez a conta tem, ou seja, a facilidade em transformar em dinheiro, ela aparece primeiro, ok? E quanto maior liquidez, ela vem primeiro, ok? Então vamos lá. E as contas do passivo, ordem de exigibilidade. Quanto maior a importância de pagar essa obrigação, ela deve aparecer primeiro, ok, senhores? Então eu esquematizei aqui na primeira coluna alguns níveis para vocês entenderem. Então eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, ok? E nível 4. O nível 4 são as contas analíticas. 1, 2 e 3, contas sintéticas, tá? Então, como assim, senhores? Vamos começar no nível 1. Ó, o saldo anterior do nível 1 é 140 mil reais. Mas por que 140? Porque o nível 1 é a soma de todos os níveis 2. Só tem um nível 2, certo? Perdão, tem ativo não circulante. Então, 140 mil reais de ativo circulante mais 0 de ativo não circulante igual 140 mil. A soma do nível 2, aqui, ó, ativo circulante, é 100 mil mais 40 mil, 140 mil, ok? E estoque, que é o nível 3, é a soma do nível 4. E assim nós compomos o nosso saldo total de ativo. Senhores, é uma nova demonstração que nós estamos aprendendo, né? Então, não se desesperem, ok? Que o importante é nós nós vencermos cada passo, ok? Entendendo o conteúdo. Então vamos por parte, tá? Vamos lá. Primeiro passo, transportar os saldos anteriores das razonetes para a primeira coluna do balancete de verificação. Nós transportamos, ó, todos os saldos anteriores, né? Ó, anteriores, transportamos para o balancete de verificação, primeira coluna. Ok. E o segundo passo, senhores? O segundo passo, transportar os saldos da movimentação a débito, exceto o saldo anterior que a gente já transportou, certo? Ou seja, transportar os saldos da movimentação a débito, exceto o saldo anterior das razonetes, para a segunda coluna do balancete de verificação, que é a movimentação a débito. Então aqui, ó, vejam bem. Aqui
no nosso razonete, nos nossos razonetes, nós temos o nosso lado esquerdo que representa os débitos, certo? Então, por exemplo, lá na conta de caixa ambiental, teve algum débito exceto o saldo anterior? Não, pessoal, nós não tivemos nenhum débito, só tivemos o saldo anterior. Então, lá no balancete de verificação vai ser 0, porque não teve nenhum débito, ok? Vamos lá. Na mesma conta de caixa ambiental, vamos para a próxima. Estoque reciclado. Teve algum débito? Também não teve. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, 0, tá bom? Porque não teve nenhum débito. Vamos lá, senhores. Indenização a pagar. Teve débito? Sim, pessoal. Percebam que o saldo anterior eu deixei evidenciado em verde. Essa conta, o saldo anterior dessa conta é acredor, do nosso lado direito, certo? Então, se teve um débito de 50 mil reais, vamos colocar ele lá. Vejam bem, ó, 50 mil reais. E assim nós vamos, conta a conta, aqui não teve nada, 0. Estoque de material de recuperação ambiental. Teve débito? Sim, pessoal. Então, nós vamos transportar para o balancete de verificação. Ó. Eu deixei evidenciado em vermelho, que significa que são novas contas, tá? Estoque de material de recuperação. Saldo anterior 0, porque não tinha nada, né? E debitei 20 mil reais. E também estoque de mudas para reflorestamento, outro débito. Senhores, beleza. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo diz o seguinte: transportar os saldos da movimentação a crédito, exceto o saldo anterior das razonetes, para a terceira coluna do balancete de verificação. Então vamos lá, vamos entender. Ó, agora a gente está falando das contas do nosso lado direito. Os créditos. Lá em caixa ambiental, qual que foi a movimentação a crédito? 80 mil reais. Então vamos lá em caixa ambiental. Ok? 80 mil reais. Senhores, e assim para todas as demais contas. Beleza. E agora, o último passo do balancete de verificação. Transportar os saldos totais das razonetes para a quarta coluna do balancete de verificação. Ok? Então, os saldos totais que nós totalizamos aqui, ó, nós vamos transportar para a quarta coluna. Então, caixa ambiental, qual que é o saldo? 20 mil reais devedor, né? Então, vamos lá transportar. Ó, 20 mil reais. Estoque reciclável, 40 mil reais. Então, estoque reciclável, 40 mil reais. Vamos lá, vamos prosseguir. Indenização ambiental a pagar, 0. Vamos lá. Indenização ambiental a pagar, 0. Senhores, depois de transportar todos os saldos das razonetes, como que nós vamos tirar a prova real de que o balancete de verificação está fechando? Senhores, a regrinha é o seguinte. Para as contas do ativo, ó, ativo, até aqui, ó, é saldo anterior. O saldo final tem que ser igual saldo anterior mais débito menos crédito, tá? Por exemplo, olha, ó, 100 mil mais 0, 100 mil menos 80, 20 mil. Saldo anterior mais débito menos crédito. Essa é a prova real. E do passivo? Passivo vai ser o seguinte, saldo anterior mais crédito. Deixa eu voltar aqui. Saldo anterior mais crédito menos débitos. Ó, para as contas do ativo, é saldo anterior mais débito menos crédito. Para as contas do passivo, saldo anterior mais crédito menos débito. Vamos tirar a prova real? Indenização ambiental a pagar, por exemplo. Saldo anterior, 50 mil. Mais 0 menos 50 mil, 0. Ok, senhores? Espero que eu tenha contribuído, ok? E vamos, pessoal, sempre levar em consideração o conteúdo anterior. É uma sequência, né? O nosso caso hipotético, nós dividimos por atividade. Atividade 03, livro diário. Atividade 04, razonete. Agora, na 05,
a gente está iniciando o processo de estruturação da demonstração contábil. Senhores, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.